Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu quase não dava certo estar aqui, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso e hoje eu senti assim uma inclinação de estar falando sobre o princípio da sabedoria. E às vezes quando o Senhor coloca algo no meu coração, eu fico, Senhor, mas isso é algo que a gente, como cristão, a gente já sabe tudo e veio aquela passagem, né, do apóstolo Paulo, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Então eu creio que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações nessa noite e que nosso coração esteja inclinado para ouvir a voz do Senhor. Gratidão, irmão Glauber, família da Vigília, gratidão a Deus por estar aqui. E eu vou iniciar aqui essa palavra aqui em Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E eu estava analisando, né, quando eu estava aqui estudando sobre essa palavra, meus irmãos, sobre uma situação que eu passei até, né, com a liderança esses dias. E eu falei, meu Deus, quanta falta de sabedoria. Se essa pessoa tivesse a sabedoria correta, ela teria evitado esse dano que foi causado entre duas pessoas, né? Porque a falta de sabedoria nos faz perder pessoas, a falta de sabedoria nos faz perder oportunidades, porque se a gente falar a coisa certa na hora errada, vai dar errado. Se a gente falar a coisa errada na hora certa, vai dar errado. Então, nós precisamos da sabedoria de Deus, da sabedoria do céu, para a gente cumprir o nosso propósito e para a gente fluir em tudo que Deus tem para nós. Então, assim, é um convite mesmo, porque muitas vezes você pensa, mas eu tenho conhecimento. Conhecimento e sabedoria são coisas totalmente distintas. Eu até anotei aqui que a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e é ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria é melhor do que a riqueza, né? A gente tem um exemplo lá de Salomão, quando o Senhor falou: "Me peça o que você quiser". E Salomão ele poderia ter pedido ouro, prata, e ele pediu sabedoria. A sabedoria é melhor do que o próprio conhecimento, porque a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Quantas pessoas nós conhecemos, eu e você, que tem o conhecimento, mas está usando de maneira errada? É cheio da palavra, conhece a palavra, sabe lidar com a palavra de Deus, mas está usando de forma errada. E a sabedoria é o resultado do temor de Deus, né? Lá em Provérbios 1 fala que a sabedoria é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor vai fazer com que você ande em sabedoria e que você use corretamente o conhecimento. O conhecimento. E aqui em Provérbios 21, Provérbios 2, desculpa, deixa eu só virar aqui um pouquinho, que eu tô com o computador. Provérbios 2, do 1 ao 11, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura prata e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá que o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento seja agradável à sua alma, e o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Quantas vezes, né, dentro de casa a gente age sem sabedoria com o nosso marido, com a nossa esposa, fala o que não devia, machuca e causa aquele dano, mas a palavra do Senhor diz aqui que o discernimento ele nos protege. A sabedoria de Deus nos guarda.
E, mais uma vez, é um convite para mim, para você, para as nossas vidas. Busque a sabedoria em Deus. Ele vai dizer aqui em Tiago 1, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha isso. Se você tem sabedoria, se você reconhece que você está agindo sem sabedoria, que você está machucando pessoas porque está faltando sabedoria, se você não está sabendo usar as palavras na hora certa, do modo certo, peça, porque a palavra de Deus está nos garantindo aqui, ó. Se você pedir, ele dá a todos livremente, de boa vontade, e ele será concedida. Nós servimos a um Deus poderoso, que se a gente pedir, ele dá. Então peça ao Senhor, Pai, me dá sabedoria para lidar com as questões da vida, me dá sabedoria para lidar com esse irmão difícil, me dá sabedoria para lidar com meu marido, com os meus filhos, Senhor. Porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, eu não quero ser uma péssima mãe, um péssimo pai para o meu filho, eu não quero gerar ira nos meus filhos, sabe? E a sabedoria do Senhor, ela nos guarda de danos que nós poderíamos evitar se nós andássemos, clamássemos, pedíssemos a sabedoria do céu, que nos dá discernimento, que nos dá a percepção aguçada das coisas. A sabedoria de Deus faz você ter um discernimento aguçado para você identificar o bem do mal, para você falar na hora certa, porque muitas vezes tem pessoas que não estão com o coração preparado para ouvir o que você precisa falar, mas Deus é um Deus que te dá percepção no espírito para você identificar o momento certo de você chamar aquela pessoa para aquela conversa que o Senhor tem colocado no teu coração. E é exatamente por isso que muitas amizades se desfazem, muitas pessoas saem de ministérios, muitas pessoas não querem mais voltar para a igreja. Por quê? Porque muitas vezes você, como líder, você não está agindo com sabedoria e aquela pessoa que não tem maturidade espiritual acaba se afastando e ela não quer voltar mais para Jesus, para os caminhos do Senhor. E nós, é um papel nosso, meus irmãos, como servos do Senhor, buscar a sabedoria para lidar com os mais fracos. E é bíblico, o Senhor fala sobre isso. Sobre a gente ter essa sabedoria, para a gente ter essa maturidade de saber lidar com aqueles que são mais fracos na fé. Para a gente ser esse suporte para os mais fracos na fé. Aleluia. Aleluia. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. O Senhor será louvado através das nossas atitudes, através do nosso bom senso, da nossa sabedoria. O bom testemunho. A sabedoria nos leva a dar bom testemunho. Porque nós, como servos de Deus, a gente não pode dar mau testemunho. Eu não quero ser crente como essa pessoa é. Como que diz que serve ao Senhor? Olha o que é que ela fala, olha como age, quanta falta de sabedoria. E aí as pessoas que estão lá de fora, né, que o Senhor nos chama para fazer o ídipo que está lá fora, vai olhar para a nossa vida e vai dizer, eu não quero servir ao Senhor se for para ser dessa forma. Se for para ter essa conduta. E é falta de sabedoria. Mas a boa notícia para nós é que se a gente pedir, o Senhor está garantindo que Ele dá livremente e de boa vontade. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor a sabedoria, mais do que riqueza, mais do que ouro e do que prata, mais do que qualquer outra coisa. Peça ao Senhor sabedoria. A sabedoria vai te colocar no lugar certo. A sabedoria vai te colocar na hora certa. A sabedoria vai te conduzir a ser um pacificador. A palavra de Deus diz que os pacificadores herdarão o reino do céu. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos garante. Aleluia! A sabedoria fará com que você não seja pedra de tropeço para ninguém. A sabedoria fará com que você não seja aquela pessoa que ateia fogo em uma situação, mas o Senhor quer te levantar como
um grande pacificador. Pacificador. Aleluia. Não estava aqui no schedule, meus irmãos, mas eu sinto essa inclinação para falar sobre pacificar. Pacificar situações. A sabedoria te fará você juntar pessoas que querem brigar, a ser o fim da fofoca. Chegou a fofoca, vai parar em você, porque você é um homem ou uma mulher de Deus cheia de sabedoria do alto. Então você não vai passar adiante uma fofoca, você vai ser um pacificador, você vai ser uma pacificadora do reino de Deus. Porque o Senhor nos chama para fazer a diferença. E eu vou ser sincera, eu tenho me entristecido nesse nosso meio cristão, com a quantidade de fofoca de um crente, de um irmão jogando um contra o outro. Isso tem entristecido tanto meu coração nesses últimos dias. De pessoas que eram para estar em outro nível de maturidade espiritual, de temor ao Senhor, de sabedoria, e ver tropeçando nessas pequenas coisas, porque é o que o Senhor falou, ministrou muito profundamente no meu coração. Hoje de manhã eu estava conversando com Suzana. Suzana, às vezes a gente pensa que tem que fazer algo muito espalhafatoso, então tem que se aprofundar em coisas, em livros, mas o Senhor nos chama para voltar para a essência. Foi o que Deus me falou hoje, o Espírito Santo falou, filha, é voltar para aquela essência, para a simplicidade do meu evangelho. Enquanto muitos estão buscando fama, likes, enquanto muitos estão buscando riqueza, volta para a essência, volta para a intimidade, volta lá para o esconderijo, volta a me ouvir. As pessoas querem falar, 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 mas eu quero que as pessoas me ouçam primeiro. Me ouçam primeiro. Eclesiastes 7:12, a sabedoria oferece proteção. Como faz o dinheiro, as vantagens do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem possui. E aqui tem uma história que é muito conhecida, mas eu gostaria de ler com vocês, meus irmãos, aqui de Salomão, aqui em Primeira Reis, né? Muitos de vocês já conhecem, mas eu queria, por falar em pacificar, né? Essa passagem vai falar muito sobre isso aqui em Primeira Reis 3, do 3 ao 25. É um pouquinho longo o texto, mas eu acho muito necessário a gente estar meditando nele agora. Amém? Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios, vou baixar aqui um pouquinho, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali era o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gideão, o Senhor apareceu a Salomão no sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo, reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no teu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar do meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem sei, nem se pode contar. Dai-me, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este povo grande? E o pedido de Salomão agradou ao Senhor, que Salomão fez. Por isso Deus lhe deu, já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. Em algumas versões fala sabedoria, aqui no lugar de discernimento. E eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá o rei igual a você durante toda a sua vida.
e se andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho, e depois voltou a Jerusalém. Pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou oferta de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. 19. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. E uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. E 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a seu filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. E certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu. O vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. E o rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Traga-me uma espada. E trouxe-lhe. Então, ele então ordenou: Corte a criança viva ao meio ao meio e dê a metade a uma e a metade a outra. Então aqui era a mãe disse: não precisa matar, dê para ela. Então ele, naquele momento, o rei Salomão teve o discernimento, né, a sabedoria para discernir que o filho era daquela mulher. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria, o discernimento vai nos fazer ser esse pacificador. A sabedoria do céu vai nos levar a ter direções corretas, ações corretas, a andar no caminho da justiça, da retidão. E aí eu queria voltar aqui em Tiago, né? Se vocês não têm sabedoria, peça ao Senhor que ele vai te dar livremente. E a minha oração nessa noite é para que nós sejamos cheios da sabedoria de Deus. É de graça, o Senhor dá com boa vontade. Se você sente, né, no seu coração que você tem andado de forma que tem desagradado o Senhor, que tem machucado pessoas, que você não tem tido sabedoria, clame ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que você seja essa referência do céu. Para que você seja e dê bom testemunho. Para que você seja uma representante do Senhor aqui na terra. Sem sabedoria a gente vai perder o que é mais precioso. Sem a sabedoria do Senhor, as oportunidades elas vão escapar das tuas mãos. Não há riqueza, não há nada que te fará avançar no que o Senhor tem para você sem a sabedoria. Então clame a sabedoria do Senhor. Seja cheio da sabedoria do Senhor, do discernimento do Senhor, da percepção aguçada para discernir o bem do mal. Tenha discernimento para saber o que falar na hora certa. Tenha discernimento para saber se você deve ir a certos lugares. Tenha discernimento para saber discernir os tempos e as estações de todas as coisas. Em nome de Jesus, clama. Clama por sabedoria, clama por discernimento espiritual. Seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia para que você venha cumprir o propósito que o Senhor tem para você aqui, para que vidas sejam alcançadas através da sua vida, em nome de Jesus. O Senhor, aquele versículo do ide, o Senhor tem falado muito no meu coração, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sabe? E eu preciso da sabedoria de Deus para fazer isso, para fazer esse ide, né? Que no original é indo. Eu não vou parar, é indo, é você estar constantemente pregando o evangelho do Senhor. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, sejam cheios da sabedoria de Deus.
Peçam ao Senhor, andem em sabedoria, sejam sábios, sabe? Quando as pessoas olharem para nós, vejam a sabedoria de Deus e percebam que não é de nós, é o Senhor através de nós. Sabedoria do tipo de Deus, sabedoria que vem do alto, não a sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que nos faz avançar e cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Amém? Glória a Deus.